Bem-vindos a mais um debate. Hoje, 5 de novembro, nosso debate está focado na bolha da IA, que parece ser que está estourando. Quer dizer, depois de um período de euforia e avaliações que foram para as alturas, a gente viu uma queda bem abrupta agora, em novembro de 2025. Isso levantou, claro, muitas dúvidas sobre a sustentabilidade desse boom todo. A questão que divide a gente hoje é, eu diria, fundamental. Essa reviravolta é uma correção necessária? Um ajuste de rota, talvez, saudável para um setor que tem sim um potencial real? Ou será que a gente está vendo os primeiros tremores de uma bolha especulativa, sabe? Uma bolha prestes a estourar, talvez, alimentada por uma sóbria alavancagem de expectativas e de capital? Bom, eu vou defender a perspectiva de que se trata de uma recalibração sim importante, mas que os fundamentos da IA continuam sólidos para o longo prazo. E eu, por outro lado, vou argumentar justamente o contrário. Eu sustento que os sinais de alerta são, assim, fortes demais para a gente simplesmente ignorar. As avaliações que eu considero excessivas, o nervosismo que está crescendo entre os investidores e os riscos claros de concentração. Tudo isso aponta para uma bolha que me parece insustentável, sabe? E a correção dessa bolha pode ser bem mais dolorosa do que um simples respiro do mercado. A questão aqui, para mim, não é se a IA é importante. Acho que quanto a isso não há dúvida. A questão é se os preços atuais das ações refletem essa importância de uma forma racional. Certo. Permita-me então começar, detalhando um pouco a minha visão. É inegável, como eu disse, que a queda foi acentuada. E, sim, as preocupações com as avaliações são legítimas. A gente viu múltiplos preço-lucro, ou seja, quanto o mercado paga por cada dólar de lucro das empresas, atingirem níveis, assim, muito, muito elevados. A Nvidia, por exemplo, chegou numa avaliação histórica de 5 trilhões de dólares, algo que era, impensável há pouco tempo. No entanto, eu vejo essa queda como um ajuste natural depois de ganhos exponenciais. É uma espécie de recalibração, como eu falei. Pensa assim, tipo um atleta de alta performance que precisa de umas pausas, para recuperar o fôlego e conseguir sustentar o ritmo. E essa visão, veja bem, ela é compartilhada por gestores de fundos importantes, como os da Pictet Asset Management, do HSBC também. Eles interpretam o movimento mais como um ajuste técnico, sabe? Menos como um sinal de pânico geral. A base da IA, na minha opinião, continua extremamente sólida. O potencial dela para transformar indústrias inteiras, saúde, finanças, enfim, tantas outras, é indiscutível. E a demanda por soluções de IA, ela só cresce. As gigantes do setor, Microsoft, Alphabet, a própria Nvidia, elas mostram uma resiliência notável. Elas têm fluxos de receita diversificados, reservas de caixa bem robustas e, crucialmente, a Nvidia fornece aquela infraestrutura de hardware que é essencial, que sustenta todo o ecossistema. Então, paradoxalmente, essa fase de correção pode até ser benéfica no longo prazo. Ela serve para, como dizem, separar o joio do trigo, eliminar o excesso especulativo e forçar o mercado a focar em empresas com modelos de negócio que sejam viáveis, que entreguem utilidade real, o que alguns estão chamando de AI Utility, em contraste com o puro AI Hype, aquele entusiasmo talvez exagerado. E a prova disso é que alguns investidores, como a Wilson Asset Management, por exemplo, estão aproveitando a baixa para comprar, enquanto outros analistas, tipos da Barrenjoey, veem um movimento como uma simples realização de lucros por parte de gestores que querem proteger seus ganhos anuais. Normal. Olha, a minha leitura do cenário é bem mais sombria, preciso dizer. A gente não pode minimizar a magnitude do que aconteceu. Estamos falando aqui de uma perda de aproximadamente 500 bilhões de dólares em valor de mercado das principais ações de tecnologia. Isso é muito dinheiro. E foi um impacto que reverberou globalmente, afetou mercados na Ásia, na Europa. O cerne da questão, para mim, são as avaliações. Eu considero, francamente, exorbitantes e insustentáveis. O múltiplo preço-lucro médio do índice S&P 500 ultrapassou 23 vezes. Isso é um patamar historicamente elevado que lembra muito, sim, os níveis pré-colapso da bolha das .com, lá no início dos anos 2000. E se a gente pega casos específicos, fica ainda mais gritante. A Palantir, por exemplo, chegou a ser negociada a impressionantes 300 vezes.
ou, segundo algumas estimativas, até 700 vezes os lucros projetados. Isso não é investimento que se baseia em fundamento, sabe? Isso é especulação pura. É uma aposta que está desconectada da realidade financeira atual das empresas. E não sou só eu que estou pensando assim. Figuras proeminentes de Wall Street, como os CEOs do Goldman Sachs, do Morgan Stanley, já vinham alertando publicamente para a possibilidade de correções significativas, na ordem de 10%, talvez 20%. E tem uma pesquisa recente do Bank of America que revelou um dado bem preocupante. 54% dos investidores institucionais acreditam que as ações de IA estão sim numa bolha. Além disso, tem o risco da concentração excessiva. A Nvidia chegou a representar sozinha quase 8% de todo o índice S&P 500. Quando o desempenho do mercado depende tanto assim de um punhado de empresas supervalorizadas, todas do mesmo setor, as famosas Magnificent Seven, qualquer tropeço delas causa um estrago desproporcional. Foi o que a gente viu recentemente. Soma isso à pressão sobre a lucratividade real e as altas taxas de queima de caixa de algumas empresas. Por exemplo, o prejuízo que foi reportado pela OpenAI no primeiro semestre de 2025. E aí, para coroar tudo isso, a gente tem a aposta bilionária $1,1 bilhão do Michael Burry. Aquele investidor que ficou famoso por prever a crise de 2008 apostando contra o mercado imobiliário americano. Agora ele está apostando contra a Nvidia e a Palantir. A postagem recente dele no X foi lapidar. Às vezes vemos bolhas. Às vezes a única jogada vencedora é não jogar. Ignorar um alerta dessa magnitude vindo de alguém com esse histórico, eu acho que seria imprudente. Entendo perfeitamente a preocupação com as avaliações, mas eu discordo fundamentalmente dessa analogia direta com a bolha.com e principalmente da conclusão de que a gente está fadado a um colapso. As avaliações elevadas, é verdade. Elas parecem esticadas se a gente olhar só pelas métricas tradicionais, mas elas precisam ser vistas no contexto do potencial disruptivo da IA, que é, assim, sem precedentes. A gente não está falando de mais um aplicativo da moda, entende? É uma tecnologia fundamentalmente transformadora, com capacidade de redefinir a produtividade, a economia global. As empresas líderes como Microsoft, Alphabet e Nvidia, elas não são, com todo respeito, castelos de areia. Elas têm fundamentos sólidos, receitas bilionárias, lucros consistentes, caixa abundante e posições estratégicas que são, inabaláveis no mercado. A queda da Palantir, que você mencionou, mesmo depois de resultados que foram considerados fortes pelo mercado, ela pode ser interpretada de outra forma. Não necessariamente como uma falha da empresa, mas talvez como um mercado começando a exigir uma prova mais concreta, mais imediata, de lucratividade para justificar um preço tão alto. É um ajuste de expectativa, sabe? Uma busca por alinhar o preço de curto prazo com a entrega de valor no longo prazo. Não é necessariamente um sinal de falha sistêmica. E nesse sentido, a reação do CEO da Palantir, o Alex Karp, à aposta do Burry é sintomática. Ele classificou como loucura, argumentando que o Burry está apostando contra as empresas que estão efetivamente ganhando todo o dinheiro na revolução da IA. A provocação dele é essa: como que se pode apostar contra a própria transformação tecnológica que está em curso? Compreendo essa lógica, a defesa do potencial futuro, mas a minha análise diverge justamente ao pesar a realidade financeira atual. Avaliações como a da Palantir, superando 300, talvez 700 vezes os lucros projetados, isso não é só alto, é estratosférico. É muito difícil justificar isso por qualquer métrica financeira tradicional, mesmo considerando o potencial futuro. O fato de a ação cair 8%, apesar de resultados trimestrais fortes e projeções otimistas, o tal do guidance, para mim é um indicativo muito claro de que o mercado chegou num ponto de saturação, ele começou a punir a própria avaliação excessiva, não importa o desempenho operacional de curto prazo da empresa, isso para mim é um sinal clássico de topo de bolha. É muito parecido com o que a gente observou na era.com. As promessas futuras, em algum momento, deixam de ser suficientes para sustentar os preços estratosféricos do presente. E a questão da concentração nas Magnificent Seven, ela não pode ser subestimada. Lá dos 500 bilhões em capitalização, reverbera por todo o mercado de forma desproporcional, afeta a confiança geral. Isso não é sinal de um mercado saudável, diversificado.
Esse argumento sobre os fundamentos é interessante, sem dúvida. Porém, a gente não pode ignorar a complexidade do sentimento do investidor. Nem toda venda é motivada pelo medo de uma bolha estourando. A análise da Pictet Asset Management que eu citei, por exemplo, sugere que uma parte significativa da venda recente foi, na verdade, impulsionada por fatores técnicos, coisa relacionada ao posicionamento prévio dos grandes fundos, o chamado positioning driven. Talvez eles estivessem excessivamente alocados em IA e simplesmente realizaram lucros, né? A Barrenjoey corrobora essa visão apontando a realização de lucros, o profit taking, como um fator-chave, o que é perfeitamente normal depois de um rally tão intenso, ainda mais no final do ano fiscal, quando os gestores querem garantir seus resultados, seus bônus. Alguns podem ter sido rápidos em reduzir a exposição, o quick to duck out, para proteger os ganhos acumulados. O que pode estar acontecendo, na verdade, é um amadurecimento do mercado. Um mercado que passa a exigir mais do que só promessas futuras, o AI hype. Agora, ele busca a utilidade real, o valor concreto que a IA pode gerar hoje, a tal da AI Utility. Por outro lado, os dados indicam que há, sim, medo real, imensurável no mercado. O índice VIX, que é conhecido como o termômetro do medo lá do mercado de ações, registrou uma alta. Isso sinaliza um aumento da ansiedade entre os investidores. A gente observou um movimento claro de aversão ao risco, o risk-off, que contagiou até mesmo ativos que são tradicionalmente especulativos, como o Bitcoin, que caiu junto com as ações de tecnologia. Houve uma fuga perceptível de capital para setores considerados mais seguros, mais defensivos, como o consumo básico, financeiro. Um exemplo notável foi a alta de 3,3% nas ações da Berkshire Hathaway, o conglomerado do Warren Buffett, que é conhecido pelo foco em valor, em segurança, justamente enquanto o mercado de tecnologia derretia. Isso é um movimento clássico de busca por portos seguros, não tem como negar. Os alertas públicos dos CEOs de grandes bancos de investimento, como o David Solomon do Goldman Sachs, o Ted Pick do Morgan Stanley, isso não é mera opinião, sabe? Eles têm o poder de moldar o sentimento do mercado, de reforçar a cautela e, volto a dizer, a aposta do Michael Burry, considerando o histórico dele na crise de 2008, exerce um peso psicológico enorme sobre outros investidores. A reação do mercado à notícia da SK Hynix, aquela fabricante de chips de memória, as ações caíram 6% depois de um aviso que foi considerado rotineiro pela própria bolsa sul-coreana. Isso ilustra perfeitamente o quão sensível, o quão nervoso o mercado está em relação a qualquer notícia, por menor que seja, vinda desse setor de semicondutores e IA. Mudando um pouco o foco agora para o ecossistema como um todo. É preciso ponderar que as gigantes de tecnologia, com seus balanços robustos, elas estão numa posição, eu diria, privilegiada para navegar essa volatilidade. Microsoft, Alphabet, Nvidia, elas têm não só caixa, mas também modelos de negócio diversificados que não dependem exclusivamente desse hype da IA. E mais do que isso, elas podem até se beneficiar da situação. Podem aproveitar para adquirir startups promissoras de IA que talvez fiquem mais baratas nesse cenário. A demanda por soluções de IA que comprovadamente geram eficiência ou novas receitas para as empresas, isso não vai desaparecer. Pelo contrário, pode até se intensificar à medida que o foco se desloca para aplicações mais práticas de retorno mais rápido. E o papel da Nvidia como fornecedora da infraestrutura de hardware essencial para treinar e executar modelos de IA? Bom, isso continua sendo absolutamente crucial. A demanda pelos chips dela pode até moderar o ritmo de crescimento, mas dificilmente vai evaporar. Uma eventual consolidação no setor, embora possa ser dolorosa para algumas startups menores, pode, no final das contas, fortalecer o ecossistema a longo prazo. Concentrar talento, concentrar capital em projetos com maior potencial de viabilidade e de impacto real. Essa é uma perspectiva válida, sem dúvida. No entanto, eu discordo que a consolidação seja necessariamente positiva para a inovação e que as gigantes vão sair totalmente ilesas. Essa desaceleração e o aumento da cautela dos investidores prejudicam e muito de forma desproporcional justamente as startups e as empresas menores que são puramente focadas em IA. Aquelas que operam com altas taxas de queima de caixa, que ainda não têm um caminho claro para a lucratividade, elas vão enfrentar uma pressão imensa.
O financiamento de venture capital, o VC, que irrigou o setor tão abundantemente nos últimos anos, tende a secar muito rapidamente em cenários de aversão ao risco como este. Levantar novas rodadas de investimento vai se tornar muito mais difícil sem apresentar métricas financeiras sólidas, resultados concretos. Isso pode levar não apenas a aquisições amigáveis de startups promissoras por preços mais baixos, como você mencionou, mas também a uma onda de consolidação forçada, incluindo falências, aquisições hostis a preços de liquidação. E o que me preocupa ainda mais é o risco real de cancelamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento, P&D, de longo prazo. Justamente aqueles que poderiam gerar os próximos grandes avanços na IA. Isso pode acontecer por falta de financiamento e pela pressão por resultados financeiros imediatos. E isso, sim, poderia frear o ritmo da inovação no setor como um todo. Olhando um pouco pelo prisma histórico, acho importante lembrar que ciclos de euforia e correção são absolutamente normais, especialmente quando a gente está falando de tecnologias com potencial transformador. Vimos padrões semelhantes com a ascensão da internet, lá no final dos anos 90, e depois com a revolução da computação móvel. Tivemos períodos de excesso especulativo, sim, seguidos por correções, muitas vezes dolorosas, mas que no final acabaram limpando o terreno e abriram caminho para um crescimento mais sustentável, mais maduro dessas tecnologias. Os motores fundamentais que impulsionam a IA, a busca incessante por automação, por inteligência, por eficiência, a inovação contínua em algoritmos, modelos, hardware, esses motores continuam intactos, continuam operando a todo vapor. O que talvez a gente esteja presenciando é uma transição natural. O dinheiro fácil, o dinheiro mais especulativo, pode estar saindo, dando lugar a um investimento mais criterioso, o chamado smart money, um dinheiro focado em empresas que demonstram valor comprovado, modelos de negócios sustentáveis e um caminho claro para a lucratividade, em vez de apostar só em promessas futuras. Contudo, é preciso ponderar que, embora esses ciclos de mercado existam, a escala das avaliações que a gente atingiu no pico recente e principalmente a concentração de valor em tão poucas empresas, isso pode tornar este ciclo particularmente perigoso. A comparação histórica tem seus limites, sabe? O peso que as Magnificent Seven alcançaram no índice geral S&P 500 é algo talvez sem precedentes diretos, o que amplifica demais o risco sistêmico. O risco de uma desaceleração mais severa da própria inovação tecnológica não é desprezível se o fluxo de financiamento para a pesquisa e para as startups diminuir drasticamente. A gente poderia entrar num efeito congelante, onde o entusiasmo público e empresarial esfria rapidamente se a narrativa dominante mudar de revolução iminente para bolha estourando. E não podemos ignorar o histórico do Michael Burry na crise de 2008. Embora ele tenha errado muitas previsões, o acerto dele naquela ocasião confere um peso inegável ao alerta atual sobre a IA. Além disso, tem um fator novo e importante, a crescente atenção regulatória. Novas exigências de divulgação por parte de órgãos como a SEC, lá nos Estados Unidos, sobre os riscos, o uso de dados, o impacto da IA, isso pode adicionar camadas de complexidade, custos de conformidade e incerteza que não existiam em ciclos tecnológicos anteriores. Isso precisa ser considerado na avaliação de risco das empresas do setor. Bom, para concluir a minha posição aqui, eu reafirmo que, apesar da inegável volatilidade e das preocupações legítimas sobre o nível das avaliações, os fundamentos de longo prazo da inteligência artificial permanecem, na minha visão, extremamente robustos e seu potencial transformador é inquestionável. A turbulência atual me parece ser, mais provavelmente, uma recalibração necessária depois de um período de euforia talvez excessiva. Esse ajuste, ainda que seja desconfortável no curto prazo, tende a pavimentar o caminho para uma fase de crescimento mais madura, mais sustentável, onde o foco vai estar na geração de valor real e na lucratividade, separando assim as empresas com modelos de negócios sólidos daquelas que só surfaram na onda do entusiasmo especulativo. Por minha parte, eu reitero os graves riscos que eu enxergo. As avaliações que foram atingidas parecem sim desconectadas da realidade financeira atual para muitas empresas.
a perigosa concentração do mercado num pequeno número de gigantes tecnológicos e os múltiplos sinais de alerta que foram emitidos por especialistas financeiros respeitados e por investidores com histórico comprovado, como Michael Burry, tudo isso não pode ser ignorado. A possibilidade de uma desaceleração mais severa ou mesmo o estouro de uma bolha especulativa com consequências mais amplas permanece sobre a mesa e exige, na minha opinião, cautela contínua dos investidores. Essa desconexão entre preço e valor fundamental no setor de IA é um ponto crítico que precisa ser monitorado muito de perto. Concordamos certamente que o cenário é complexo, né? É multifacetado. Existe uma tensão evidente entre o imenso potencial tecnológico da IA, que entusiasma a todos nós, e as realidades por vezes bem brutais do mercado financeiro e das avaliações de ativos. Sem dúvida. E é por isso que considerar múltiplas perspectivas, como a gente tentou fazer aqui, é tão importante. Monitorar de perto os indicadores-chave, a evolução da lucratividade real das empresas de IA, o fluxo de financiamento de venture capital para novas ideias, a dinâmica de consolidação do setor e também, claro, o desenvolvimento do ambiente regulatório, tudo isso vai ser crucial para a gente compreender os próximos capítulos dessa história que é, ao mesmo tempo, fascinante e incerta. Ainda há muito mais a ser explorado e debatido sobre o futuro da IA e seu impacto nos mercados. Se você gostou, deixe seu like e comente qual o próximo tema que você quer escutar aqui.